Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bon, apaixonada por livros, e hoje nós vamos embarcar conjuntamente em uma aventura nesse universo de livros. Hoje vamos falar sobre o livro Minha Vida Fora de Série, falar sobre um personagem que inspira e sobre um texto de Mário Sérgio Cortella. Antes de falarmos sobre o livro do episódio, vamos nos deleitar com as palavras de Mário Sérgio Cortella no livro Sabedorias para Partilhar? O texto de hoje se chama Duvide de quem não tem dúvida. A pessoa humilde é capaz de ter dúvida, e isso é motor de mudança. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Cuidado com gente cheia de certeza. No mundo de velocidade e mudança, imagine se você ou eu somos cheios de certeza. A dificuldade que isso nos carrega. Claro, você não pode ser alguém que só tem dúvida, mas não as ter é sinal de tolice. Será que estou fazendo do melhor modo? Da maneira mais correta? Será que estou fazendo aquilo que deve e pode ser feito? Duvidar não é desacreditar de tudo, mas, isso sim, abrir-se à possibilidade de fazer melhor para si e para os outros. Então, o que podemos dizer sobre esse texto? Que eu acho, inclusive, muito interessante. Aquela pessoa que aceita sem questionamentos não vai conseguir trazer inovação, não vai conseguir trazer algo diferencial. Porque aquela pessoa que não vai questionar, que vai simplesmente aceitar aquilo que já existe da forma que é, sem se perguntar se aquilo é o melhor, não vai ter capacidade de criar algo inovador, de criar algo novo. Porque para criar algo novo, algo inovador, algo diferente, é necessário questionamento. Será que o jeito que essa coisa aqui é feita, neste momento, é a melhor? Será que não tem outra? Por exemplo, se um dia alguém não tivesse se questionado se havia uma outra forma de produzir livros que não pelas prensas, que prensavam o livro e colocavam ali os escritos. Será que a gente teria tantos livros quanto hoje em dia? Será que teria essa produção em massa de livros? Não, não teria uma inovação nesse campo. E vários outros aspectos, em vários outros aspectos, a gente pode ver isso, a gente pode pensar nisso. Será que se alguém um dia não tivesse se perguntado, nossa, será que não tem como a gente criar uma outra forma de ter luz à noite sem ser só por velas? Será que se alguém não tivesse perguntado, hoje a gente teria lâmpada? Com certeza não. Então, duvidar é importante. Duvidar de como as coisas são construídas, de como a nossa estrutura social, por exemplo, é feita. E também questionar a si mesmo. Questionar, será que a forma que eu estou agindo é a melhor? Será que o jeito que eu faço as coisas é o melhor? Será que eu não tenho algo a melhorar? É extremamente importante questionar, mas lembrar que questionar sempre, questionar tudo, duvidar de tudo, não é benéfico. Não ter certeza nenhuma é prejudicial. Porque até mesmo nessas questões, por exemplo, falando da questão dos livros, existia uma certeza. Queriam que os livros fossem mais conhecidos. Isso era uma certeza. Eles tinham certeza que os livros podiam e deviam ser compartilhados. Agora, se eles não tivessem certeza nem disso, eles falassem: ah, será que precisa mesmo compartilhar? Teria livros hoje? Teriam mais livros hoje? Eu acredito que não. Então, questionar sempre, questionar absolutamente tudo,
também não é bom. Tudo tem que ser feito na medida correta. Questionar na medida certa. Ter certeza na medida certa. Saber medir a forma de agir. Esse foi o texto de hoje. Espero que tenha sido tão importante para vocês quanto foi para mim. O livro do episódio de hoje é Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta, a primeira temporada. A personagem principal desse livro é a Priscila. Ela acabou de se mudar lá de São Paulo para Belo Horizonte. Seus pais se separaram. Isso ela tendo 13 anos. Então, ela está sofrendo com muitas questões ao longo desse livro e ao longo do início do livro. Ela está sofrendo muitos conflitos internos e externos, porque ela estava acostumada em ter seus pais sempre juntos, em morar em uma cidade específica, em viver sempre perto de suas amigas. E agora, tudo isso não é mais da forma que ela conhecia. Ela via o seu pai todos os dias, e agora ela vê o pai dela de pouco em pouco tempo. Ela vê as amigas, então, em menos tempo ainda. E ela tem angústias a respeito disso. Ela reclama muito no início do livro que ela queria ter ficado em São Paulo. Ela não quer ficar em Belo Horizonte. Não importa que em Belo Horizonte tem a avó dela, que é de lá. Ela não quer saber disso. Ela quer saber da vida que ela tinha. Ela quer saber dos pais que estavam juntos. Ela quer saber das amigas, da escola, da vida que ela conhecia. E além disso, ela deixou uma parte dela para trás em São Paulo, porque ela é uma menina apaixonada por bichos. E ela deixou todos os seus bichos praticamente lá em São Paulo, porque o apartamento dela é pequeno demais para todos aqueles bichos que ela tem. Então, ela tá triste porque ela tá tendo que deixar toda a vida dela para trás, para um novo recomeço. E um recomeço que ela nem escolheu ter. Ela simplesmente foi obrigada a seguir aquilo que os pais tinham decidido para ela. Ao longo do livro, ela vai fazendo amizades, ela vai se adaptando, porque afinal as mudanças aconteceram, ela querendo ou não. E ou ela se adaptava, ou ela ia ficar infeliz. Então ela teve que aprender a lidar com as dificuldades, com os problemas que ela tinha. E ela conseguiu. Ao longo da passagem do tempo, ela foi conhecendo novas pessoas e se conhecendo melhor. Conhecendo uma nova Priscila, que talvez lá em São Paulo ela não teria conhecido. E claro, ao longo do livro, ela vai tendo interesses românticos. Ela tinha ali seus 13 anos, então ela já estava começando a explorar essa nova área da vida dela. E ela conhece alguns meninos. E uma história bem interessante se desenvolve nesse livro e ao longo dos outros. Porque até agora, Minha Vida Fora de Série tem 5 exemplares. Mas vem mais por aí. A vida pessoal e amorosa da Priscila ainda tem muito a ser desenvolvida. A classificação indicativa da Minha Vida Fora de Série, o primeiro volume, a primeira temporada, é 12 anos. Porque, afinal, está falando ali sobre o início da adolescência, o início dos interesses românticos, o início dos conflitos familiares, os conflitos pessoais. Então, não é algo para uma criança, assim, claro, 12 anos ainda é meio criança, mas mais jovem, não, talvez não se identificaria muito com o livro. E, né, não é uma carga assim tão boa para uma criança mais nova. Então, essa é a classificação indicativa. Agora, e a minha opinião a respeito desse livro? Eu tive o prazer de conhecer esse livro e a Paula Pimenta, claro que não presencialmente, infelizmente, mas tive o prazer de conhecer em 2018, em 2019. Eu ganhei esse primeiro volume, eu comecei a ler e eu me interessei muito. E eu adorei toda a série de Minha Vida Fora de Série, tanto é que eu fui atrás de outros livros da Paula Pimenta para ler também, porque eu adoro a escrita dela. A Priscila é uma personagem muito interessante. Eu acho ela muito engraçada, porque ela tem um jeito que é só dela. Ela é muito extrovertida,
Ela é muito encantadora, ela tem um carisma muito interessante que vários personagens da história falam também sobre o carisma dela. Então eu gosto dela. Apesar dela ter as suas próprias singularidades que não são tão boas. Ela tem sim ali algumas características um pouco negativas. Mas isso eu vou deixar para aprofundar um pouco mais depois. Eu adoro o quanto o livro fala sobre o cuidado com os animais. Quanto o livro condena os maus tratos aos animais. O livro ele aborda tantos assuntos familiares, sociais, ecológicos, tantas esferas da vida, que eu acho que ele deve sim ser lido pelos jovens e pelos mais velhos também, porque é uma história interessante, apesar de se falar muito de é uma história de romance, fala só sobre adolescência, mas não é só isso. Essa história ela tem muitas nuances, essa história tem muitas camadas. Então, ela não é uma coisa só. Ela não é só adolescência. Ela fala de diversos processos da vida. Processo de separação dos pais, quem teve, independentemente da idade. Fala sobre a questão de mudanças. A vida não é constante. A gente acaba tendo que superar as mudanças da vida. O crescimento é uma mudança. E é uma mudança que não pode ser parada. E a precisa lida com isso ao longo do livro. Então, esse livro mostra ali a gente tem que enfrentar as mudanças, a gente tem que encarar e a gente tem que aceitar. É o jeito. A gente não pode controlar absolutamente tudo que acontece, porque existem coisas que não estão ao nosso alcance para mudar. E um outro aspecto que eu já comentei, que fala muito sobre a questão dos animais, que eu acho extremamente importante, porque fala muito de eu adotei esse bicho, eu adotei esse cachorro, eu adotei esse gato, ele é meu agora e eu tenho o dever de cuidar dele. Eu não posso simplesmente abandonar ele na rua ou deixar ele morrer de fome porque eu não quero mais ele. Não é assim que funciona. Isso é maus tratos, isso é um crime, isso deve ser punido. Então, eu acho muito interessante. E o livro ainda aponta, a Paula Pimenta, no caso, aponta ainda uma ONG específica para que as pessoas possam doar dinheiro, ração, se eu não me engano também, para que possa ajudar cães, gatos, animais que estão realmente em uma situação de vulnerabilidade ali, uma situação de maus tratos. Então, ele é um livro de vários aprendizados. Vale muito a pena ler ele e vale muito a pena ler toda a série. Eu recomendo muito, né? Com certeza. Muito semelhante, por ser do mesmo universo, inclusive, tem o livro Fazendo o Meu Filme, também da Paula Pimenta, que conta a história da Fanny, que é uma amiga da Priscila. A Fanny tem o sonho de ser uma cineasta e ela adora ver filmes. É um livro extremamente maravilhoso e se assemelha muito com Minha Vida Fora de Série. Mas, claro, Fazendo Meu Filme veio antes, então, na verdade, Minha Vida Fora de Série que se assemelha a Fazendo Meu Filme. Mas é um livro maravilhoso e agora já tem um filme que é muito bom também. E ele também fala sobre romance, sobre mudanças, sobre amizade. Então, é um livro ótimo para ser lido. E eu diria, leia os dois, porque são o mesmo universo. Está tudo conectado. O personagem que inspira de hoje é a Priscila. E por que ela inspira? Assim como outros personagens da literatura, ela é muito humana, ela é muito real. Ela não é retratada simplesmente como uma personagem que tem só qualidades. Não. Ela é uma adolescente. Ela age como uma adolescente. Ela tem seus momentos que ela acha que ela tá certa. Só ela está certa, todos os outros estão errados. Ela está agindo do jeito correto e mais ninguém poderia agir tão corretamente quanto a senhorita Priscila. E não é bem assim. Só que ela acha que ela está certa. Muitas vezes no livro, ela acha que ela é a única pessoa certa. E ela manda bastante, ela quer que seja tudo do jeito dela. Então ela tem falhas também. Ela não é uma personagem que tem ali só os aspectos positivos. E eu acho que vendo isso, dá para perceber que as pessoas que a gente convive na vida real também são assim. Por quê?
Eu posso ter uma amiga que é maravilhosa, mas ela vai ter os seus defeitos. E a Priscila, por exemplo, ela tem as suas qualidades? Tem. Ela é uma menina encantadora, ela é uma menina carismática, ela é uma menina perspicaz, inteligente, ela percebe muito as coisas que estão acontecendo, então ela entende as coisas muito rápido, ela entende muito bem. Ela tem os defeitos dela, assim como qualquer pessoa. Então ela inspira porque ela mostra que a realidade é assim. As pessoas têm defeitos, as pessoas não são perfeitas. Eu posso amar uma pessoa apesar de seus defeitos. E é assim que tem que ser. Claro, se um defeito for tão prejudicial que tá fazendo muito mal a mim, aí já é um momento de rever, conversar e entender se aquilo ali, né, não deve ser mudado. Mas existem defeitos que fazem sim parte da pessoa e não são tão prejudiciais assim. Porque a realidade é essa. Ninguém vai existir no mundo onde não existam defeitos. Ninguém vai viver uma realidade onde tudo seja absolutamente perfeito, maravilhoso e não existam erros, não existam problemas. Essa é a vida. A Priscila também inspira, porque ela enfrentou muitas questões ao longo do livro. Separação dos pais, a mudança, novas amizades, todas essas questões que já foram citadas. E ela também enfrentou diversos acidentes que ela sofreu, porque ela era uma pessoa extremamente desastrada. Então ela se machucava muito fácil. Tem várias histórias nesse livro, nos outros livros da sequência, em que ela se machuca. Então ela enfrenta vários desafios. E até dá para puxar um gancho disso para o que eu estava falando antes, sobre ela ser real por ela ter defeitos, que o fato dela ser muito desastrada é um dos defeitos dela. É uma das questões que às vezes causam os problemas não para os outros, mas para ela, porque ela se machuca muito facilmente por conta disso. Então é interessante ver essa construção toda da personagem, que a Paula Pimenta faz assim de uma forma majestosa. Construiu incrivelmente bem cada um dos personagens desse livro. Eu sou uma mãe e eu acho importante que os livros sejam lidos. O que eu posso fazer para o meu filho mais novo começar a ler? Simples. Para incentivar a leitura, é preciso de estímulo. Quando eu digo simples, é simples para falar, porque para fazer não é bem assim. Estimular a leitura não é só entregar o livro na mão do seu filho e dizer: leia, meu filho, tá aqui. Comprar os livros. Não é só isso. Estimular é mostrar por que é importante ler. É mostrar que você também lê. Então, às vezes, parar ali um tempo livre e ler na frente do seu filho. Porque não adianta você querer que seu filho leia se você não lê. Claro, é importante ler e você pode saber disso mesmo sem ler. Só que se não tiver um exemplo, por que o seu filho vai achar que é importante ler? Como que ele vai realmente acreditar que é algo benéfico se ele não estiver fazendo isso? Não faz sentido, não é mesmo? Então, é necessário que a leitura seja estimulada desde cedo, desde bem pequenininho, na verdade. Crianças pequenas têm uma facilidade maior para aprender as coisas, para absorver as coisas. Então, se desde pequeno for mostrado que é necessário, que é importante, que é divertido ler, vai ser mais fácil quando seu filho for um adolescente, for um adulto, dele ler os livros. Que em muitas escolas, por exemplo, existem leituras obrigatórias. E claro, é extremamente importante que as pessoas leiam além disso. Mas muitas vezes esses jovens, essas crianças, não querem nem ler as leituras obrigatórias da escola. E por quê? Provavelmente isso acontece. Porque elas não foram incentivadas desde cedo a ler. Então, esse incentivo ele vai ser muito benéfico, tanto para o intelecto dessa criança, desse jovem, tanto para na frente não ter tantas dificuldades quando tiver que ler um livro. Até mesmo se formos falar de vestibular. Pode não ser uma leitura obrigatória ali da escola, mas chega a hora que o seu filho vai fazer um vestibular para entrar em uma faculdade, e ele não consegue ler, ele não gosta de ler. Se ele tivesse sido incentivado desde cedo, será que ele não leria? E outra questão, não pense que porque você não incentivou quando seu filho era pequeno, que ele não vai ler, que não tem mais volta nessa não incentivação, nesse não incentivo, na verdade, nesse não incentivo.
Claro, tem como sim você incentivar, mesmo que seja um adolescente. Se você mostrar sim que é importante, se você tiver conversa, se você comprar livros ou então emprestar os seus livros para o seu filho adolescente, tem sim como mostrar que ler é importante. Porque nada é completamente constante, nada é 100% constante nesse quesito. Que seu filho poderia, por exemplo, gostar de ler quando pequeno e quando cresceu não mais. E o contrário também pode ser verdade. Então, é importante incentivar independentemente da idade. Sim, é importante incentivar quando pequeno, e eu acredito ser a idade mais importante, ser o período mais importante. Mas incentivar na adolescência, não parar de incentivar ou começar a incentivar, é extremamente importante também. Então, como fazer o meu filho ler? Como fazer meu neto, meu primo, meu irmão? Como fazer alguém ler? Estimulando, incentivando, mostrando a importância e mostrando que você também faz aquilo. Porque só dizer que é importante, mas não fazer, não vai levar a lugar nenhum. Essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha entendido e que seja benéfica para você e para sua família. E seus amigos, claro. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Uma pena. Está tão bom, não é mesmo? Mas não se preocupe. Daqui a 2 semanas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, às 19 horas, teremos a nossa próxima edição. Até breve, até a próxima, para mais palpites de livros.